Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Este é o canal Bíblia em Foco, falando com vocês, o pastor Levi Longaray. Você está no meu canal, a Bíblia em Foco. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de rever as notificações, comentar nos nossos vídeos, deixar o seu like fixado no começo do vídeo, assistindo o vídeo na íntegra e também comentando nos nossos vídeos. Amados irmãos, é um prazer muito grande poder comentar em mais um trabalho com vocês, deixar fixado mais uma opinião, mais uma ideia daquilo que eu penso relacionado ao Santo Evangelho e puro Evangelho de Cristo, nesta última hora da igreja que nós estamos enfrentando. Aonde quer que você esteja nos ouvindo, nesse mundo maravilhoso de Deus, eu gostaria que vocês comentassem, compartilhassem, se for possível, se não for constrangedor, dizer até a sua cidade, aí o seu país de origem de você está nos acompanhando, só para nós ver se verdadeiramente aonde está chegando o nosso trabalho. Amados de Deus, tem me preocupado muito, profundamente tem me preocupado o que tem acontecido na música evangélica, no chamado mundo gospel, desses cantores evangélicos, cantores gospel, tem deturpado, destruído, plagiado, tem manipulado, aviltado e completamente desfacelado a essência do verdadeiro louvor a Cristo, da verdadeira música sacra, do verdadeiro louvor que agrada a Deus. Tem sido, meus irmãos, algo terrível que nós estamos enfrentando nessa última hora da igreja. Hoje eu quero deixar fixado uma ideia a todos vocês relacionado ao que está acontecendo nesta igreja da atualidade. Meus irmãos, como pode que as pessoas não conseguem mais entender o que agrada a Deus? Existe um ditado que diz que se Deus existe, a música gospel atual só pode ser do diabo. Que isso fique mexendo com a sua mente, com a sua mentalidade. Se Deus verdadeiramente existe, a música gospel da atualidade só pode ser do diabo. Não dá para nós aceitarmos e entendermos o que está acontecendo com essa música da atualidade. Com isso que se chamam de louvor a Deus, de forma alguma isso é louvor a Deus, isso é louvor que não louva, isso é música que não eleva, isso é cânticos que não exalta, isso não move, não mexe com o coração de Deus de forma alguma, isso são cópias baratas e plagiadas do mundo e até das religiões pagãs, estão copiando, trazendo para dentro da chamada igreja pentecostal, do falso pentecostalismo da última hora. Porque existe o pentecostalismo verdadeiro e o pentecostalismo falso. Vivemos uma era de um pentecostalismo fraco, doente, débil, de um pentecostalismo enlouquecido, de algo que não agrada a Deus de forma alguma. Queridos e amados irmãos, nós prosseguimos com vocês relacionado a esse assunto. Nós estamos completamente preocupados com a música da igreja, porque, na verdade, as pessoas estão escutando coisas que não agradam a Deus, que não louvam a Deus, que não edificam e que não plantam uma ideia, um sentimento espiritual no coração destas pessoas. Queridos, quanta ignorância e falta de senso de humor de algumas pessoas diante de uma metáfora toda generalizada e burra, assim como interpretar metáforas ao pé da letra também. Isso que eu citei para vocês, se Deus existe, a música gospel atual só pode ser do diabo, nós vamos usar em forma de uma metáfora para nós falarmos o que nós queremos falar nessa oportunidade para os irmãos. Essa frase é tão débil quanto quem a profere. Mas nós vamos discutir em algum ponto, porque eu gostei da forma de falar para vocês relacionado à música evangélica da atualidade. Alguém diz que gosto não se discute. Só lembrando a vocês que em música espiritual, música tocada na igreja, aí não impera gosto. Nós estando no mundo, porque os cantores mundanos, como Voz da Verdade, os cantores mundanos dentro da igreja, tipo Voz da Verdade, eles dizem que não existe música de Deus e música do diabo, que não existe música
mundana e música espiritual, que tudo é música. E eu vou discutir mais uma vez com eles e com todos os cantores da última hora que não estão louvando a Deus, que é uma aberração e uma falácia. Gosto não se discute. Essa frase é tão débil quanto quem a profere. Discutimos gostos do dia todo. Vocês entendem, meus irmãos? Todo dia discutimos roupas, empregos, profissões, times de futebol, política, novelas, filmes e músicas. Isso é coisa do mundo, discutir gosto. No mundo, cada um gosta de uma telenovela, de um drama, de um filme, de uma música. Isso se tratando do mundo, uma roupa, um emprego, enfim, você discute pelo que você quiser em termos de gosto. Agora, será que se tratando daquilo que é para Deus, nós temos o direito de questionar e discutir o que é e o que não é? E o que serve e o que não serve para a igreja? De forma alguma. E se tratando para Deus, daquilo que adora a Deus, nós temos que nos manter na palavra, porque nós não podemos mexer na adoração a Deus, discutirmos o gosto humano naquilo que diz sentido à verdadeira adoração a Deus. Então nós podemos e devemos discutir o que quisermos. Essa é a real, ou a lei real das coisas, tá certo? Mas deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu posso discutir música gospel da atualidade todas as vezes que ela invade gritantemente a minha casa. Vocês entendem? Ou a minha igreja. Para mim, algumas são lixos sonoros que chamam de música. Som alto e gritantes que chamam de louvor. Na minha opinião, não é louvor, nunca foi louvor. Esses sons altos e gritantes que são chamados de louvor. Isso não louva a Deus, isso não louva de forma alguma. Isso não passa de uma péssima musicalidade e de uma música mundana e pagã. Bom, nem nós, nem nos tempos que era cristão, alguém ouvia esse tipo de música. Se a pessoa sai da igreja, nunca mais vai escutar isso. Porque nem no tempo que a gente pertence à igreja, como eu, tenho muitas músicas que se dizem gospel que eu não ouço. E eu acredito que muitas pessoas que estão dentro da igreja e outros que já estão desviados no tempo que ouviam, não ouviam esse tipo de música. Bom, no cristianismo que aprendemos, ouvimos hinos e não gritos musicados. Não digo que é o mau gosto apenas pela altura do som, mas também pela qualidade das letras. Letras fáceis e refrãos repetitivos. Você já percebeu que os hinos, as músicas, não dá para chamar de hino que estraga a originalidade da palavra, o sentido da palavra, mas as músicas que tem dentro da igreja, essas músicas gospel, são repetitivas, os refrões e as frases. Tem músicas que duram 5, 7 minutos que colocam em coral, que enjoa a gente escutar. Os obreiros estão sentados nas cadeiras, mas estão com nojo. Dá para perceber na face deles de escutar tamanhas aberrações. É tipo, eu vou dar a volta por cima, eu vou dar a volta por cima, ou então fica naquele refrão e nunca mais aquela coisa interminável, repetindo sempre aquela mesma fração, aquela mesma porção de palavras. É uma coisa irritante, irmãos, para a gente que tem Deus, que serve a Deus, que tem uma vida íntima com Deus, sentar numa cadeira e escutar alguém querer empurrar a goela abaixo de você, tais músicas que na verdade não tem nada de musicalidade espiritual. Tá certo? É uma masturbação mental, é isso que eu chamaria. Esse tipo de louvor não passa de uma masturbação mental, é isso mesmo que nós podemos chegar a um consenso comum e dizer que é. Podemos cantá-las em nossa cabeça sem mesmo gostar delas. Ficam gravadas, repetitivamente impregnadas. São repetições em alto tom, no intuito de nos fazer memorizar mesmo sem gostar daquela porcaria, daquela música que não tem nada de Deus. Impregna na cabeça das pessoas. Esses conjuntos, esses plágios, essas musicalidades ruins, sem harmonia, sem ritmo, sem musicalidade alguma, que nós acompanhamos na igreja na última hora, fazem aquilo impregnar na nossa cabeça, aquela repetição de palavras terríveis. Olha, meus irmãos, é muito complicado você hoje ouvir algo que presta. Você tem que ser uma pessoa muito espiritual e você tem que separar aquilo que você vai ouvir, porque senão... Porque hoje é muito fácil, devido às plataformas digitais, embutir dentro do teu computador, o CD, às vezes tem um hino que presta, os demais não prestam. Então é muito complicado você escutar e usufruir de um bom louvor, de uma música que agrada a Deus, tá certo? Vamos um pouquinho à frente para nós terminarmos esse vídeo. São repetições em alto tom, no intuito de nos fazer memorizar mesmo sem gostar das frações e das porções da letra. Quando me deparo nas ruas, vem uma voz nauseante
vou dizer, de Aline Barros em minha mente, ou na mente de qualquer um de vocês. De tanto que meu vizinho, ou que seu vizinho escutou tal música na caixa de som dele, no domingo ou no sábado, se impregnou também dentro da sua cabeça. Tá certo, meus irmãos? Se Deus é inteligência, então por que tantas letras repetitivas? Se Deus é o Deus da inteligência, porque eles não vão para a palavra, eles não vão para a Bíblia. O louvor deles não tem nascente na palavra, as letras deles. São coisas da carne. São música antropocêntrica, centradas no homem. São músicas que não louvam a Deus, que não têm nada de espiritualidade. São músicas para enriquecimento próprio, para a pessoa se promover, se autopromover e enriquecer. Músicas que podem ser cantadas em qualquer plataforma digital, ou gravada em qualquer CD, ou em qualquer... enfim, que pode ser rodada num palco de um programa mundano, televisão, pode ser rodada em qualquer lugar. Não tem mais um compromisso direto com Deus e com o céu. Bom, meus irmãos, o que chamam de louvor, na minha opinião, nessa última hora da igreja, é um verdadeiro pavor. Não louva, apavoriza as pessoas, vai apavorizar as pessoas, apavorar as pessoas que estão dentro da igreja ouvindo. Algo apavorante até para os vizinhos. Morar ao lado de uma igreja dessas ou de um vizinho desses é como morar ao lado de uma boate ou um bar. Porque eles não cantam em ordem, eles não servem em ordem, essas músicas são praticamente igual às músicas secular e mundana. E tem crente que coloca aquilo bem alto nas caixas de som, enfim, nos aparelhos para perturbar as pessoas ou para indignar ou para provocar as pessoas com aquela tal musicalidade que eles dizem ser de Deus, que de Deus não tem nada naquilo ali. Às vezes é um louvor vingativo, que provoca briga, que provoca revanches, enfim, motins, não tem nada de Deus naquilo ali. Bom, meus irmãos, o som incomoda muito. Ter um vizinho crente que ouve isso digamos que direto, o dia todo, é como morar ao lado da casa de alguém que curte um funk, ou, enfim, descendo até o chão, que é as músicas que nós vemos hoje da Anitta e tantas outras, já está dentro da igreja, já tem break dentro da igreja, já tem música eletrizante dentro da igreja, já tem gente dançando todas as formas de música dentro da igreja, dizendo que é para Deus, que para Deus tem que ter o melhor. Então vocês fiquem bem atentos, que talvez eu não vou conseguir levar tudo que eu queria levar a você, mas vocês fujam disso, pelo amor de Deus. Não tem como nós compactuarmos e servirmos a Deus com isso. Procure uma congregação, procure um lugar, se ainda existe, que você sirva a Deus em paz, que você pelo menos ouça o hino da harpa cristã, do cantor cristão, ou um hino avulso, que pelo menos tenha musicalidade e que preste e que louve verdadeiramente a Deus. Não sou contra nada, sou contra o que está errado. Bom, meus irmãos, não há diferenças nos gritos nem na altura do som. Um canto distante da calma e da alma, que é a verdadeira música que agrada a Deus, mas se parece com desespero ou devaneio. Letras fáceis e refrãos repetitivos é o que nós mais temos dentro desse louvor, desse mundo gospel da última hora. Vamos lá, para quem não entende uma metáfora, eu escrevo um texto. Esse vai para alguns crentes que dizem que leem a Bíblia Sagrada. Eu vou me fazer desse artigo para tecer alguns comentários. Que o Senhor Deus salve vossas almas da música gospel dos dias atuais. Gospel, que na verdade não tem nada de gospel, que seria a verdadeira adoração a Deus, significado da palavra, mas não faz jus a palavra gospel de forma alguma. Gospel, louvor a Deus, ou música verdadeira de Deus, não tem nada a ver com isso. Bom, meus irmãos, os instrumentos musicais têm acompanhado a humanidade desde os tempos antigos. E o primeiro relato bíblico encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 21. O nome de seu irmão era Jubal. Quando vocês quiserem saber a origem do louvor, vocês sabem que a música nasceu em Jubal. Jubal é o sexto de Caim. Já falei num estudo, já falei para a igreja, tem nas minhas apostilas de música. Toda a música nasceu em Jubal. Tinha o que era perito na arte de ferreiro, que era o Tubal-Caim, na arte de mistura do material, enfim, que a gente entendia da arte da ferragem, que desenvolveu a ferragem.
Tubal-Caim. E o Jubal era o primeiro músico, era o sexto de Caim, da descendência de Caim. Então este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Percebe-se que na música tradicional original a Deus encontrava-se a harpa e a flauta. Por que a harpa e a flauta? Porque a harpa e a flauta têm um sentido de uma música harmônica, calma e tranquila, serena. Não é que não pode tocar outros instrumentos. Os instrumentos, grande maioria, servem para tocar e agradar a Deus, mas tem que ser focado naquilo que vai agradar a Deus. Não pode usar o instrumento para fazer uma música baguncenta. Por mais que você queira, é difícil fazer uma música baguncenta com a flauta e com a harpa. Por isso que normalmente na Bíblia os verdadeiros adoradores adoravam com a flauta, com a cítara e com a harpa. Mas a gente, quando quer até com um instrumento mais calmo, consegue fazer uma aberração dentro da igreja. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Agora é óbvio que um pandeiro, uma bateria e uma guitarra, se a pessoa não tiver direção de Deus, ele inferniza com o culto, destrói com a igreja. E é justamente isso que eu quero falar. As igrejas pentecostais falsas da última hora, o pentecostalismo aberrativo, esse pentecostalismo amador, falso, hipócrita, que está copiando e plagiando o culto afro-brasileiro, o culto da Umbanda, Quimbanda e Macumbaria, que está sendo implantado. Na verdade, eu afirmo aqui sem medo de errar, e não vem me chamar de julgador, porque você, se não tem o dom do Espírito para discernimento do Espírito, busque de Deus, porque você precisa. Porque se você acha que aquilo é música de Deus, você está enganado. Aliás, você gosta de ser enganado, nem abrindo os olhos você quer. Então a igreja de Deus não é centro de Umbanda. A igreja, nada contra o centro de Umbanda, eles que sigam o caminho deles. Nada contra o culto afro, se eles acham que esse ritmo trazido da África, sobre os sons dos tambores africanos. Até tem a irmã Camila, tem a irmã Kátia, que segue no canal, que comenta sobre desde a África. Pode comentar. Se você entrar num país africano, você vê uma trilha sonora de um filme, que você vê qualquer toque, você vai ver o suar dos tambores nas ilhas, nos lugares mais retirados, onde ainda a civilização ainda é um pouco... não chegou ao avanço da civilização, da ciência, você vai ver que lá naqueles povos remotos, em toda a África, você vê o suar dos tambores, a música de percussão, que é originalizada do ritual que foi trazido do culto afro da África para cá. Então, esse negócio de suar tambor, bater tambor e percussão, bateria, sons dentro de guitarra e trazer para dentro da igreja de Deus esse reteté, chamado reteté, essa música que as mulheres baixam a cabeça, viram as mãos para trás, travam as mãos, travam os dedos, ficam girando, enlouquecida, não tem nada de sã doutrina, não tem nada de Deus na vida. A gente percebe ali mulheres, meu Deus, eu vou falar porque eu tenho que falar com um brinco na orelha, toda fora da sã doutrina, porque Deus não está interessado no corpo, não está interessado, então Deus não está interessado em nada, então tá bem, então faça o que você quiser, ande nu. Se Deus não está interessado em nada, faça o que você quiser. Deus está interessado sim. Então essas mulheres ali, pintadas, maquiadas, todas borradas ali, naquele reteté, dançando e rebolando, e aquele verdadeiro culto afro. Aquilo ali é um culto de Umbanda que essas igrejas pentecostais estão fazendo. Não tem diferença da Umbanda e da Quimbandaria e da Macumbaria. Aqueles tambores, essa música que eles vêm, esses cantores enterrando o microfone na boca e ficam cantando em vigília. E eles aproveitam esses vigilhões. Como gostam desses vigilhões. Eu não iria numa vigília dessa nem que me pagasse. Não é que eu estou preocupado no sentido da força de expressão, nem pago, que fará de graça. Porque não tem nada de Deus no lugar desse. Não se vai para receber nada de Deus. Vai para ficar enlouquecido da cabeça, uma batucada na cabeça, para começar a ingerir e nutrir aquelas aberrações terríveis que são implantadas nesse meio pentecostal falso. Porque essas pessoas não sabem o que é verdadeiro Pentecoste. Eles ficam lá, porque eu sou do manto, manto, terra, terra, manto, eu sou do manto, eu sou do fogo. Que fogo? Isso é fogo estranho, isso é unção estranha, isso não tem nada de Deus. Se você tivesse unção de Deus, você combateria o diabo e o pecado. A unção verdadeira de Deus faz o crente mudar e ele é aquecido no poder da palavra. A unção de Deus, ela faz a diferença na vida do crente, não é gritando e pulando e berrando. De forma alguma, nem girando, nem rodando a gravata, nem rodando a baiana. Não, senhoras e senhores, a unção de Deus na vida do cristão faz ele ser um crente avivado, conhecedor da palavra, cheio do Espírito Santo, forte na batalha para vencer o mundo espiritual, para vencer os seus adversários e para vencer o pecado. Isso que é verdadeiro pentecostalismo. Pentecostalismo é fogo na alma, aquecendo a alma para te dar conhecimento da palavra de Deus. Pentecostalismo está sendo confundido no Brasil. Pentecostalismo é essa aberração que estão fazendo nessas igrejas pagãs. E como isso nasce no Rio, irmãos, vocês que me seguem do Rio, nada de ofender vocês, eu amo o Rio de Janeiro, mas nasce do Rio e do Rio para todo o Brasil. Essa batucada infernal dentro da igreja.
O Rio de Janeiro, essas igrejas carioca, abraçaram muito isso por causa de certo das igrejas, do samba, do carnaval, dessa cópia barata do mundo que estão trazendo para dentro da igreja. E o Gideões missionário também foi responsável de divulgar. O Gideões divulgou tanta coisa ruim, pregadores ruins, falsos pregadores, mentirosos, pregadores corruptos, vendidos, pregadores que não tinham compromisso com o céu. A grande maioria, não é todos, pode ter um, dois, três que preste, 4, 5, não sei, mas a grande maioria é corrupta. E a grande maioria dos cantores que fizeram, porque os Gideões era vitrine, que vieram ali, esses cantores tipo Dedé, Paulo André, esses camaradas que vinham para ali, dali proliferar essa batucada desses hinos que começou, esses hinos sambados em estilo culto afro, começou nos Gideões e estendeu para o mundo todo. Hoje está tomando conta da igreja. A gente pensa que isso vai desaparecer e a gente volta a verificar isso e a gente vai se dar de conta que isso, em vez de diminuir, está aumentando essa bagunça dentro da igreja. Isto é mais um terreiro de macumba do que uma igreja pentecostal. Meu Deus do céu. Não tem como compactuar com um culto desse de gente. Isso é gente louca, isso é gente enlouquecida. Fico se batendo, se rodando, cansado, meu Deus, suado, fedendo. É uma complicação isso que eles estão chamando de culto de pentecostalismo. Sem falar que isso irrita quem está dentro de um... Imagina você sentado no culto, numa igreja, você foi lá para ouvir a palavra, você foi lá para ouvir um louvor que presta, de repente essas pessoas ficam rodando, batendo em você. E, meus irmãos, isso traz uma irritação muito grande em quem verdadeiramente é servo de Deus. Bom, para nós concluirmos aqui, então o Jubal, nasceu nele a música. Esse foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Bom, vamos concluir aqui nosso pensamento. Acredita-se que Jubal, o sexto descendente de Caim, tenha sido o criador da música instrumental. Antigamente, para quem algum dia já leu no Velho Testamento bíblico, as vozes que acompanhavam a adoração a Deus eram calmas, serenas e introspectivas. O verdadeiro louvor, ele tem que ter uma musicalidade, ele tem que ter harmonia, ele tem que ter ritmo. O louvor de Deus nunca é algo aberrativo. A verdadeira canção que louva a Deus, ela tem que ter atributos de algo santo, tá certo? Porque o ritmo exprime a tendência do corpo, a harmonia a alma e a melodia o espírito. Então essas coisas têm que ser uniformes para engrandecimento de adoração ao verdadeiro louvor a Deus. Imagine uma música para Deus numa batucada, onde cada um faz um barulho para um lado, cada um grita, berra. Isso não é funk, não é rock, e nós não estamos nesse tipo de música que adora o homem ou que exalta a moral do homem. Nós estamos cantando para Deus, e Deus é ordeiro. Eu imagino no íntimo da minha alma, no sentir Deus aqui, nesse momento, quem é Deus, o que Deus recebe. É muito fácil você entender, pelo amor de Deus. É óbvio que você vai entender que Deus não recebe qualquer coisa. Deus recebe algo ordeiro, porque Deus é ordeiro. O louvor do céu é ordeiro, o céu é ordeiro, tudo é ordeiro. Tá certo, meus irmãos? Então, eu quero terminar aqui com vocês. Saltérios, pandeiros, tamborins, adufes, harpas, alaúdes, liras, flautas, trompas e trombetas. Há quem argumente teologicamente que, sendo esses instrumentos incorporados como parte da adoração no templo, no período do Velho Testamento, sobre a lei mosaica, não existe mais necessidade de instrumentos musicais nas igrejas hoje, já que a adoração no templo foi abolida em Cristo. De forma alguma. Hoje em dia, entramos em algumas igrejas e não sabemos diferenciar mais nada, exceto o mau gosto de quem faz um funk de Cristo. Já ouvimos até pagode de Cristo, e depois nós é que somos aqui no canal os ridículos, que somos caretas e que somos julgadores. De forma alguma, meus irmãos, nós precisamos tomar vergonha na cara que o negócio está feio. Pagode de Cristo, funk de Cristo, não tem como descer até o chão, de forma alguma, não tem como descer até o chão. As coisas de Deus são diferentes. Como diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, vocês leem em casa. Jesus não é o mestre de ontem, hoje e sempre. Para os crentes, Deus não muda. Então, não entendo quem queria acompanhar tempo algum. Adaptar-se ao mundo que tanto rechaça, adaptar-se às modinhas, adaptar-se àquilo que é comerciável. Fazer da música de um suposto Deus algo vendável, deplorável. Deus deve dançar conforme a música? De forma alguma, irmãos. E Deus não é um suposto, Deus é Deus. Deus é verdadeiro.
E Deus precisa do verdadeiro louvor. Deus precisa de uma música que agrade a Deus. Vamos fazer um pensamento. Vamos ver se isso é intolerante. Quando Raul Seixas criou o nome de seu disco, A Panela do Diabo, o 15º e último álbum do cantor e compositor brasileiro, foi lançado em 1989, 2 dias antes de sua morte, sendo um projeto dele com Marcelo Nova. Vocês conhecem bem esse Raul Seixas e o Marcelo Nova, que era o companheiro dele da banda Camisa de Vênus. Vocês lembram? Dos anos 80, 90. O nome do álbum surge da seguinte inspiração. Certo dia, durante a turnê de shows que faziam, alguns religiosos estavam na entrada do show deles distribuindo panfletos, evangelizando. Vocês entendem, meus irmãos? Pediam para ninguém entrar no show e, felizmente, alguém levou um desses panfletos até o Marcelo e o Raul Seixas. No panfleto dizia para que não entrasse no show porque Raul Seixas tinha feito um pacto com o diabo. Eles vinham da panela do diabo. Tão logo os dois leram o panfleto, olharam para o outro e falaram: tá aí o nome do novo disco, A Panela do Diabo. Vocês entendem, meus irmãos, que eles levam, os cantores mundanos levam tudo na zombaria. Os cristãos estavam na porta do estádio evangelizando para ninguém entrar no show do Raul Seixas, porque verdadeiramente a gente sabe quem era Raul Seixas. Eu fui um seguidor ativo de Raul Seixas, eu sei quem era Raul Seixas. Raul fez da intolerância religiosa o nome de um disco de sucesso, disco de ouro no ano de divulgação. Ganhou disco de ouro de uma discussão que nasceu entre os cantores, os evangelizadores que estavam distribuindo os panfletos. Bom, o que eu quero dizer? Eu quero encerrar aqui com essa minha fala de Raul, sabendo quem era Raul. Como pode os cantores evangélicos hoje plagiar Raul Seixas, como Voz da Verdade fez? E eu encerro meu vídeo, para não ficar longo, falando sobre o que estão fazendo com o louvor nesta última hora. Por exemplo, nós já temos João do Manto, nós temos Jean do Fogo, nós temos Luciane da Labareda, ou Luciane Labareda, nós temos Vanessa do Véu, tudo puxado para um culto afro. Tudo puxado para uma musicalidade pagando dançante para uma zombaria. Uma verdadeira cópia de um culto afro dentro da igreja. A verdadeira umbanda instalada dentro da igreja. O verdadeiro candomblé, o verdadeiro batuque instalado dentro da igreja. Meus irmãos, aonde que se encontra exemplo bíblico para João do Manto? Para Jean do Fogo? Como que uma pessoa pode se autodenominar o que ele é? Eu sou do fogo. Esse eu sou do manto. Comigo é o manto. Outra, eu sou a da labareda. Onde eu chego tem labareda. Meus irmãos, isso é uma aberração. E como que a igreja consome isso? As gravadoras gravam isso. E aí vem a Vanessa do Véu, coloca um véu na cabeça, como a congregação cristã faz, como as freiras da católica faz, coloca um roupão comprido e vem fazer fama através dessas atitudes e vem trazer o quê? Essa música afro para dentro da igreja, essa música de umbanda e de quimbandaria para dentro da igreja. E os pentecostais abraçam como se fosse a mulher de fogo, os homens do fogo. Meus irmãos, a igreja precisa acordar. Vocês entendem? Então fica aqui a minha fala. Aonde nós chegamos no que se diz louvor da igreja? Olha onde nós estamos chegando, meus irmãos. Que aberração terrível que nós estamos enfrentando nesta última hora da igreja. E as pessoas aceitando e abraçando essa causa com naturalidade, como se isso fosse algo comum. Como se isso fosse algo normal. Vocês entendem? Não, essa música não agrada a Deus. Essas músicas, esses cantores gospel da última hora, a grande maioria, não é todos, não agrada a Deus, não cantam para Deus e não servem a Deus de forma alguma. Como que você lembra aí, por exemplo, tem outra cantora, que eu me esqueci o nome dela aqui agora, me fugiu, que era da igreja lá do Rio de Janeiro, do pastor Marcos Pereira, que usava o roupão. Ah, meu Deus, me fugiu aqui agora o nome da mulher, tão conhecida e está sempre na minha mente. E de um minuto para o outro, ela
achou que tinha que mudar de vida. Quer dizer, se aquele roupão era um padrão de vida, se aquilo era uma doutrina abraçada, se aquilo é a vida que ela seguia, como que de repente ela abandona aquele roupão, sai da igreja, vem para a Assembleia de Deus e aí aparece gravando canções completamente diferentes, cortou o cabelo que antes era comprido, que era com coque grande na cabeça, que não podia cortar, de repente ela tira aquele roupão, que era o roupão que Deus tinha falado que ela tinha que usar, e Eliane Silva, se não me falha, é uma das Eliane, me lembrei, me recordei, vocês conhecem. E aí de repente aparece, aí completamente mudada. Ora, meus irmãos, não sabe o que quer, não sabe para onde vão, não sabe o que estão seguindo. Um dia estão assim, outro dia estão de outro jeito. Um dia está com corte de cabelo, outro dia está com outro corte. Um dia está com o rosto de um jeito, outro dia está com o rosto do outro. Um dia está com uma roupa de um jeito, outro dia está com a roupa do outro. Não tem perfil de verdadeiros cristãos, não tem perfil doutrinário. O verdadeiro servo de Deus tem que seguir a santificação. Tem que seguir a paz, a doutrina. Tem que ser santo na presença de Deus. Tem que seguir os ditames de Deus, as regras de Deus. Não é legalismo. Tem que ser diferente. Aí eles dizem que o cristão foi chamado para fazer diferença. Foi, mas não a diferença no sentido de que tem que ser famoso e melhor que o outro. Diferença no campo doutrinário, no campo de testemunho, de vida pessoal. Tá certo, meus irmãos? Eu fico por aqui. Poderia ter muito mais para falar, mas eu vou ficando por aqui e vocês sabem o que verdadeiramente Deus exige, Deus espera de um louvor que vai louvar e agradar verdadeiramente ao Senhor. João do Manto, Jean do Fogo, Luciane Labareda, Vanessa do Véu, e vai. E cada um, eu estou citando esses aqui como exemplo, mas é muito longo ali. Esse irmão está contra esses irmãos, não estou contra essas coisas nenhuma. Aí você vai ver, daqui a pouco vai ter o do baião, do acordeon, daí vai indo, daqui a pouco tem, você vai campeando que você vai achar, você vai achando tudo que você imagina dentro da igreja, e a igreja aceitando e abraçando. Por isso que eu digo que essa igreja, ela não me representa. Você é contra a igreja? Eu não sou contra a igreja de forma alguma, mas esta igreja não me representa. O que me representa é a verdadeira igreja que peleja pela verdade da palavra, que serve a Deus em novidade de vida, que mudou de verdadeiramente de rota, está servindo a Deus. Eu vou ficando por aqui, porque até aqui o Espírito de Deus falou na minha vida, tá certo? Falou com vocês, pastor Levi Longaray, esse é o meu canal Bíblia em Foco. Comente, compartilhe, ajude, divulgue os vídeos do canal. E não esqueça, seja na pregação, seja no estudo sistemático da palavra, seja no louvor em Cristo, jamais seremos confundidos, seja nos dons espirituais manifestados, em Cristo jamais seremos confundidos. Em Cristo saberemos que verdadeiramente apraz o coração de Deus e o que Ele exige dos seus servos de uma igreja verdadeira. Que Deus os abençoe. Fica em Cristo, meus amados irmãos, pois em Cristo jamais seremos enganados.